O evento de hoje, o tema é utilizando o Power BI e o Report Builder para geração de documentos dentro do MyLins, tá? Os especialistas de hoje são a Laís Barbosa, da Labsoft, e o Wallace, da Active BI, tá? Esse conteúdo vai ser gravado e vai ser disponibilizado para vocês por e-mail, no e-mail que foi registrado aqui para o evento, tá? E ele também vai ser disponibilizado depois na Universidade MyLins, tá? A previsão desse conteúdo é de aproximadamente 45 minutos, tá? E a gente vai abrir para dúvidas e perguntas ao final, tá bem? Vamos dar início aqui, vou passar a palavra para a Laís. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Bom, como a Carol falou aí, hoje eu vou apresentar para vocês aqui um pouquinho mais desse nosso processo de integração com as ferramentas de BI junto ao MyLins. Só para contextualizar, para quem não me conhece, na maioria aí, provavelmente em algum momento a gente já se conversou, a gente já se falou. Eu faço parte do time de produtos aqui da Labsoft e hoje eu vim apresentar um pouquinho mais sobre esse processo e produto que a gente tem aqui dentro da Labsoft hoje, tá? Bom, então, a gente vai falar da integração, né, de banco de dados. A gente deu esse nome para contemplar tanto indicadores como relatórios gerenciais e também hoje a gente vai apresentar o tão esperado, o processo de criação de modelos de documento com essa integração, tá? A ideia de ter essa ferramenta, né, essa integração é, mais uma vez, né, reforçar e oferecer para vocês mais autonomia. Então, nos outros webinários que nós fizemos no final do ano, vocês perceberam que a gente focou bastante na apresentação do processo no Power BI, né, na ferramenta de BI de geração de indicadores e relatórios gerenciais. Hoje a gente vai dar uma ênfase um pouquinho maior no Report Builder, tá? De maneira geral, novamente, mostrando para vocês que com essa integração, vocês vão ganhar mais autonomia, uma coisa que a gente sempre ouviu dentro da Labsoft, dessa necessidade que vocês tinham, tá? Como foi falado pela Carol, a gente está aqui com o Wallace, também da Active BI, é um parceiro nosso que já conhece o nosso banco de dados, já fez uma construção de um dos nossos modelos de documento logo no começo, né, da proposta comercial, um documento bem detalhado, né, bem com bastante informação, vamos dizer assim, de tudo que a gente usa no dia a dia. Então, eles trouxeram também hoje aqui, daqui a pouco ele vai apresentar para vocês algumas coisas já montando dentro do nosso banco de dados do MyLins, como vocês já conhecem e usam no dia a dia, tá? Bom, quais são as nossas possibilidades disponíveis hoje dentro dessa integração de banco de dados? Falando, então, de ferramentas da Microsoft, a gente tem a possibilidade de ter essa integração de banco de dados com a ferramenta do Power BI, que possibilita que vocês construam os indicadores e relatórios gerenciais por elas. E também, falando da ferramenta da Microsoft, o tão esperado Report Builder, né? Então, a gente vem falando para vocês sobre esse Report Builder desde o ano passado, que a gente estava em trabalho, em construção. Então, a ideia desse webinar é mostrar para vocês que a gente evoluiu com esse passo a passo, que a gente evoluiu com essa ferramenta internamente também, para que vocês consigam, né, ou tenham mais confiança em adquirir essa licença de integração de banco de dados. E aí a gente também tem a conexão de duas formas para esse processo de integração. Então, eu vou falar o nome técnico, né? Mas aí depois a gente pode, cada um de vocês pode me procurar, a gente pode detalhar mais sobre isso, né? Apresentar melhor todas essas conexões para vocês. Mas hoje nós temos duas formas de acesso. Então, a primeira é pelo dataset. Quando a gente fala dessa conexão de dataset, a gente só consegue através das ferramentas da Microsoft. E nós temos as conexões via Parquet. Por que que nós temos essas duas opções? Hoje a gente conhece muitas ferramentas de mercado que trabalham com BIs, né? Então, Tableau, as ferramentas do Google e outras demais que a gente pode achar a qualquer momento aí na internet, né? Então, a ideia de ter essas duas conexões é abranger o maior número dos nossos clientes. Então, a gente sabe que não são todos que usam Microsoft, né? Então, por isso, a gente também tem a conexão via Parquet. Laís, quais são as diferenças entre elas? Se nós seguimos com as ferramentas da Microsoft, a grande diferença são as atualizações, que são sempre em tempo real. E nós vamos conseguir usar a ferramenta do Report Builder.
Se nós seguirmos com qualquer outra ferramenta de mercado, nós não conseguimos usar o Report Builder e as atualizações são sempre D-1, de 12 em 12 horas ou de 6 em 6 horas, tá bom? Então, se eu usar a forma do Parquet, mas ainda usar a Microsoft, eu vou conseguir publicar dentro do Mylins, mas eu não vou ter acesso ainda ao Report Builder, tá? Talvez seja muita informação para vocês agora. Se vocês já participaram dos outros webinários que a gente vem fazendo desde o ano passado, vocês já vão estar mais familiarizados. Mas o que vocês têm que ter em mente e a grande diferença entre eles. Se eu usar ferramentas Microsoft, eu consigo publicar dentro do Mylins e ter acesso ao Report Builder, que é o mais revolucionário produto neste momento aqui dentro da Labsoft, o que a gente vai mostrar para vocês agora, tá? Se precisarem de mais detalhes, a gente pode, né, depois conversar separadamente, individualmente, entender qual é a necessidade de cada um de vocês, tá? Bom, então, como eu falei, a ideia de hoje principal é mostrar que a gente evoluiu no processo do Report Builder. Então, eu vou mostrar para vocês, dentro do Mylins, como eu conseguiria ver esses modelos de documento que podem ter sido criados por mim, na ferramenta da Microsoft, dentro do meu Mylins, tá? Então, aqui eu tirei um print da nossa tela, né? Da tela ali que todo mundo já está mais familiarizado. E aí, a gente tem sempre ali dentro da configuração de sistema, a lista de modelos de documento. Normalmente, hoje, se vocês entrarem nessa lista, vocês não conseguem fazer muita coisa ali, porque precisa da nossa ativação, né? De um usuário administrador de sistema para liberar esses modelos de documento, porque a forma que nós usamos até então era muito delicada, né? Então, a gente tinha que ter esse controle nesse processo. Com essa integração de banco de dados, a gente acaba liberando esse processo dentro do modelo de documento para vocês, para que vocês consigam publicar esses modelos que vocês forem criando e forem colocando ali dentro do Workspace. Então, qual que é a grande diferença? Aqui no tipo de gerador de documentos, esses modelos estáticos são os nossos modelos padrões do Mylins. E aí, quando a gente tiver esse nomezinho aqui como Labsoft Data Factory, isso quer dizer que esse modelo ele foi criado pelo Report Builder e foi disponibilizado por vocês, pela pessoa que tem acesso ao workspace de vocês, tá? Então, aqui eu deixei um exemplo, um banco nosso de teste, tem alguns modelos padrões que vocês já estão acostumados, e aí a gente publicou um modelo pelo Report Builder para vocês verem como é a visualização, tá? E aí, né, abrindo aquele documento, né? Então, essa apresentação aqui é da lista completa, e aí, quando eu dou um duplo clique, ele me abre o modelo de documento que eu quero criar, né? Então, eu acredito que poucas pessoas já viram isso dentro do Mylins, porque, como eu disse, isso ficava muito na nossa mão, né? Na mão daqui dos funcionários, e isso acaba indo agora para vocês por conta dessa possibilidade. Então, eu dou uma identificação para esse novo modelo de documento, uma coisa que é importante que vocês saibam. Nós temos, né, vários modelos de documento padrão que vocês já conhecem e devem utilizar. Todos esses modelos, eles já foram criados dentro da ferramenta do Report Builder. Nós estamos em fase final de testes internos de validação de processos e tudo mais, e todos eles vão ser disponibilizados nessa nova ferramenta. Porque a partir da contratação dessa licença de vocês com a gente, vocês podem pegar um modelo padrão nosso. Então, eu quero mudar a minha proposta comercial e eu quero colocar mais uma coluna nela ali na lista de amostras. Então, vocês vão ter já a base toda, vamos dizer assim, feita, né? Para que vocês façam as alterações que sejam necessárias. Então, vocês não vão precisar construir uma proposta comercial do zero. Claro, se vocês quiserem, vocês também vão ter essa autonomia. Mas realmente a gente fez esse dever de casa antes, vamos dizer assim, para facilitar para vocês assim que vocês contratassem essa licença, tá? Então, eu coloco uma identificação, eu tenho que dar um direcionamento para saber aonde esse modelo de documento vai apresentar para mim. Então, eu preciso falar qual que é o meu tipo de modelo de documento. Então, pode ser uma proposta comercial, pode ser uma etiqueta de amostras, pode ser um relatório de ensaio. Então, eu defino qual é o meu tipo de modelo de documento, porque é ele que vai mandar aonde vai aparecer esse meu modelo de documento criado pelo Report Builder, tá? O tipo de gerador de documentos, como eu apresentei no outro slide, então ele fica com esse nome, Labsoft Data Factory.
E o nome do relatório no Data Factory que está aqui é o nome do relatório, do modelo de documento que você criou e que você publicou dentro do seu workspace. Então, aqui acabou ficando com um nome padrão, genérico, mas você pode dar qualquer nome e ele vai ficar vinculado aqui. Não importa o nome que você construa na hora do modelo que você estiver trabalhando e construindo, quando você importar dentro do MyLeans, a identificação é a que vai aparecer para todo mundo e para todos os usuários, tá? Então, mostrar um pouquinho para vocês como são as configurações, que são muito mais fáceis hoje do que quando a gente trabalhava nos nossos modelos antigos ali estáticos, tá? Avançando um pouquinho, como eu falei para vocês, esses modelos, nossos padrões, todos já estão criados dentro da ferramenta do Report Builder. Então, eu trouxe modelos aqui para vocês verem que nada mudou. A gente pegou realmente os nossos modelos padrões e só construímos numa ferramenta que é muito mais fácil de acessar, muito mais fácil de entender do que uma DLL de um modelo de documento, né, que a gente tinha antigamente. Então, aqui do nosso lado esquerdo, a gente vê o modelo de padrão pela DLL, né? Então, tem código de barra, o ID da amostra, o equipamento e o tipo do equipamento, né? O nome do equipamento e o tipo. Então, aqui a gente já consegue perceber que é uma etiqueta de equipamento. E do lado, né, direito, a gente tem um modelo padrão criado pelo Report Builder. Então, ele vai seguir sempre o nosso padrão, né, dos nossos modelos de documento. Então, todas essas bases foram construídas em cima do nosso padrão. Ah, Laís, se eu tiver integração e eu quiser mudar essa etiqueta de equipamento, você vai conseguir. Então, você vai pegar esse modelo nosso padrão do Report Builder e colocar qualquer outra informação que seja necessária, mas o modelo base, ele já vai estar aqui pronto para vocês, tá? Um outro exemplo que eu trouxe aqui foi a ficha de coleta, que deve ser bastante utilizada também aí para vocês. Do lado, novamente, né, do lado esquerdo, a gente vê o modelo pela DLL e do direito pelo Report Builder. Então, o que a gente vê de diferença aqui um pouquinho, né? A forma de apresentação das informações da amostra, né? Então, a gente vê que aqui está dividido, né, em colunas, e aqui a gente está uma lista direta. Não tem problema, Laís, não quero que o meu documento fique assim, eu quero alterar para o modelo que era da DLL. Beleza, se você tiver essa integração, você consegue pegar esse modelo e fazer essas pequenas alterações, tá? A gente percebe também um pouquinho de diferença ali nas letras, né? Talvez no tamanho e tudo mais, mas são coisas bem superficiais e que, de novo, fica na mão de vocês, caso vocês queiram, né, contratar essa licença de integração. Bom, por que a gente seguiu por esse caminho dentro da Labsoft? Como eu disse, né? Essa ferramenta, ela entrou depois a gente escutar vários feedbacks de vocês, principalmente falando da falta de autonomia que vocês sentiam quanto a isso. E por isso que a gente procurou uma ferramenta de mercado, né? Uma ferramenta que basicamente todo mundo conhece. Se não conhece, a gente sabe que é só entrar na internet. A gente tem vários cursos, dos mais baratos aos mais completos e caros, né? Enfim. Né? Então, quais são as vantagens de ter essa integração, né, com as ferramentas de BI, a integração de banco de dados? É uma ferramenta de mercado, de fácil entendimento. Então, como eu falei, um curso básico ali, você já consegue mexer em tudo nisso. Vocês vão ter acesso à nossa base de dados sem nenhuma limitação. Então, hoje, um dos grandes problemas que vocês reportam para a gente, a quantidade de linhas do nosso relatório gerencial é limitada, eu quero mais, eu quero menos, enfim. A gente tem um limite por conta de processamento, né? Quando a gente entra numa integração de banco de dados, a gente está falando que a gente está tirando esse processamento da nossa base do MyLeans e está colocando em uma outra ferramenta, né? Então, ninguém vai sentir a lentidão. Então, se eu quiser gerar um relatório imenso com várias informações, pode ser que ele demore, mas ninguém da plataforma, junto, né, do Uto ali do MyLeans, vai sentir. Então, isso também fica fácil para vocês. A criação em modelos a critério de cada organização, então, os nossos que nós tínhamos antes, né, os nossos painéis de controle, os nossos relatórios gerenciais, tudo tinha um limite até onde a gente conseguia chegar para disponibilizar para vocês, né? A gente já teve que dar algumas negativas para alguns clientes de seguir modelos das corporações, né, que vocês trabalham e tudo mais. Então, com essa ferramenta, com essa integração, vocês podem construir da forma que acharem melhor, usar as cores que vocês quiserem, publicar no Workspace, não só dentro do MyLeans, mas um Workspace de dentro da corporação de vocês. Então, isso fica fácil aí para vocês.
E, como eu falei, os dados sempre atualizados. Então, eu não preciso mais gerar um relatório gerencial, imputar esse relatório dentro da minha base, que eu já existia de controle de gráficos, né, indicadores e tudo mais. Agora não, agora você já tem isso conectado ali dentro do MyLins. Então, com certeza, essa base vai estar sempre atualizada para vocês, tá? Bom, a minha parte mais era essa, dar um overview para vocês do que a gente tem desse produto de maneira geral, tá? Agora eu vou passar a palavra para o Wallace, ele vai apresentar mais a dinâmica da usabilidade, tá? Então, ele vai mostrar para vocês a ferramenta do Power BI, também a do Report Builder, para vocês verem como é simples e fácil, né? E aí, por isso que nós temos essa parceria, porque a gente procurou pessoas que também entendiam dessa ferramenta de mercado. Na tela está o meu e-mail direto. Como eu disse para vocês, nós estamos finalizando esse processo do Report Builder. A gente espera terminar tudo isso dentro desse primeiro trimestre. E aí, a partir do segundo trimestre, tudo isso vai estar disponível para vocês. Alguns dos nossos clientes já contrataram a licença de integração de banco de dados. Uma vez contratada, vocês vão ter acesso às duas ferramentas. Não só o Power BI para dashboards e relatórios gerenciais, mas agora também vai se juntar a esse pacote os processamentos do Report Builder, tá? Vou deixar aqui, mas aí eu vou colocar aqui no chat também o meu e-mail direto. Se ficarem com alguma dúvida, podem me procurar, a gente vai se alinhando e se acertando. Obrigado, Laís. Obrigado pelas palavras, obrigado pela apresentação. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Wallace, Wallace Moreira, está sem sobrenome. Laís e a Carol foram apresentar realmente aqui no Teams, está sem sobrenome, Wallace Moreira. Eu sou instrutor na Active BI, eu sou consultor na Active BI, eu sou gerente de serviços na Active BI. E essa parceria ótima da gente com a Labsoft serviu para que a gente estreitasse os laços, para que a gente entendesse o MyLinks. E eu vou passar para vocês aqui todo esse cenário, como a gente consegue integrar as ferramentas, tanto do Power BI como do Report Builder, dentro desse universo de possibilidades do MyLinks. Como a Laís disse, depois de vocês terem construído tanto os relatórios, as dashboards, os relatórios paginados, seja com Power BI, seja com Report Builder, vocês vão ter a capacidade de fazer a publicação no próprio ambiente do MyLinks, vocês vão ter a capacidade de fazer essa publicação também no ambiente de vocês. Vamos bater um papo sobre tudo isso. Eu quero mostrar para vocês aqui como é que as conexões foram feitas, tanto no Power BI quanto no Report Builder, como a gente construiu o dashboard usando o Power BI, como a gente construiu o relatório paginado utilizando o Report Builder. Vocês não vão ter grandes dúvidas. A gente combinou de ter uma rodada de perguntas e respostas, né, ao final da apresentação. Agora são 2h20, eu devo acabar ali 2h45, 2h40, por ali. E a gente vai abrir para vocês fazerem uma rodada de perguntas e respostas, tanto técnicas como de ambiente, para mim, para a Laís. Vocês podem ficar à vontade para essas perguntas. Mas eu sei que durante a explicação técnica, enquanto eu estiver explicando aqui sobre as conexões com Power BI, as conexões com Report Builder, a publicação, os ambientes, durante essa discussão podem surgir dúvidas em relação a esses pontos. Eu vou, a cada término de explicação, fazer uma pausa na explicação para que vocês tirem dúvidas que sejam pertinentes àquele assunto. Então, por exemplo, eu vou explicar como é que a gente faz a conexão lá com o dataset no Power BI, depois a conexão com o dataset no Report Builder, vou mostrar como eu criei os elementos, tanto do dashboard quanto do relatório paginado dentro de cada um deles. E aí vou dar um tempinho ali para vocês fazerem a pergunta. Se for uma pergunta que vocês acham que vai ter uma resposta muito longa, deixem para o final. Mas se for uma pergunta inerente ao que eu estiver explicando e a gente puder responder rapidamente ali entre uma explicação e outra, eu vou abrir para vocês fazerem essas perguntas também. Bom, deixa eu apresentar rapidamente aqui, né, a Active. A Active é uma consultoria sediada no Rio de Janeiro. Hoje a gente tem clientes no mundo inteiro. A gente presta consultoria para diversas empresas. A gente está em 5 países, no Brasil, Estados Unidos, China, Espanha, Angola. A gente tem a State Grid, que é a chinesa, a PMI dos Estados Unidos, a Alia, que é a espanhola. E aqui no Brasil a gente tem grandes clientes também, tem grandes parceiros.
ISH, nosso parceiro, Richer, Brasil Agro, esses eu participei direto na implantação dos BIs deles. Então, a gente tem uma expertise bem grande aí, e um reconhecimento de mercado nesse processo de construção de BI como consultoria nas empresas no Brasil e no mundo. Passar rapidinho sobre isso aqui, que isso aqui é só institucional, né? Então, está aqui, ó, especializado em Business Intelligence, engenharia de dados e RPA. A gente valoriza a flexibilidade, foco, simplicidade e agilidade. São os pilares das nossas implantações, das nossas consultorias. Então, além da consultoria relacionada ao MyLinks, Wallace, a gente vai conseguir fazer aqui com que o MyLinks atenda às nossas demandas, tanto para Power BI quanto para Report Builder, mas a gente também precisa de outros BIs, de outras soluções de BI que não são inerentes ao MyLinks. A gente também atende vocês, e sempre com atendimento especializado, sempre com uma ideia de atendimento destinado a cada problema, a cada situação, né? Cada demanda gera uma solução. A gente não tem uma solução para tudo. A gente atua como consultoria, como eu disse anteriormente, consultoria especializada em dados, expertise principal, ferramentas de mercado. A gente usa muito Power BI, a gente usa muito Report Builder. A gente já tem experiência no Tenable, tem experiência no ClickScience, mas a grande gama, eu digo que 95% das nossas soluções de BI estão funcionando no ambiente da Microsoft. Mas eu vou dizer isso depois em relação ao MyLinks. A gente tem também a estratégia de prestação de serviço de outsourcing, a gente aloca recursos na empresa. Então, por exemplo, vocês querem usar o MyLinks para gerar os relatórios de vocês, para gerar o BI de vocês, e também querem usar o MyLinks com Report Builder para utilizar lá os relatórios paginados, toda a documentação. E aí vocês não têm recurso, não tem profissional com essa capacidade de fazer as alterações, como a Laís citou, né? A Laís disse que vocês vão poder pegar lá os documentos bases e editar esses documentos, ou criar novos documentos, novos relatórios paginados a partir daquela mesma fonte de dados do MyLinks. A gente fornece esse serviço, a gente pode alocar um especialista no ambiente, na empresa de vocês para trabalhar permanentemente com vocês dentro desse cenário de BI. E a gente também tem treinamento. A gente faz treinamento em Company, tanto do Power BI quanto do Report Builder. Wallace, a gente entendeu que dá para conectar o Report Builder do Power BI no MyLinks, mas eu quero fazer com que os meus profissionais sejam capacitados a alterar os relatórios paginados, os documentos do Report Builder e criar melhores apresentações no Power BI. A gente também tem treinamento nesse segmento. Então, nessas 3 frentes aí, vocês que precisarem contar com a gente, pode contar que a gente vai atender vocês. A gente tem aqui ainda uma lista dos nossos clientes, né? Como eu disse rapidinho aqui, Richer, ISH, Ipiranga. A lista é grande, vai ficar salva, né? Depois vocês deem uma olhada lá no nosso site para vocês verem quais são os nossos clientes, como é que a gente trabalha. Então, vamos partir aqui para a integração em si. Bom, como a Laís citou, diversas ferramentas de BI têm a capacidade da conexão com o MyLinks, né? Com as fontes de dados do MyLinks, seja lá o MyLinks diretamente pelo dataset ou pelo Parquet. Eles têm essa capacidade, como ela explicou muito bem, para acessar diretamente os datasets em tempo real, com os dados já preparados, com o ambiente já pré-definido, sem maiores complexidades na manipulação dos dados. O dataset é ideal, a gente vai ter dados em tempo real, a conexão é mais simples e tudo mais. Caso vocês não possam trabalhar dessa maneira, a gente também tem as conexões com o Parquet, que ela também vai definir um conjunto de dados pré-estabelecido, vai definir um conjunto de dados com as informações previamente definidas, esse com tempo de resposta, um tempo de atualização mais lento, que foi o que ela citou. E aí, até por isso, a gente recomenda que essa conexão com o MyLinks seja feita com as ferramentas da Microsoft. É o que está aqui, ó. Ferramentas de Analytics e DataVis, né? A gente tem o MyLinks permitindo essa integração. Nós, aqui na Active BI, sabemos que funciona muito bem com Power BI, com Report Builder e com Power BI Report Server. O Report Server aqui, ele entrou como uma terceira ferramenta, mas ele é muito parecido com as outras duas. Eu nem vou fazer conexões e apresentações sobre ele, não. Depois, se vocês quiserem ter mais informações sobre como ele funciona, vocês podem procurar a gente. Laís tem o nosso contato, a gente vai estar permanentemente em comunicação. Vocês podem procurar a gente para a gente ter esse entendimento aí.
A gente possui uma equipe capacitada e pronta para orientar os clientes na ferramenta e na necessidade. Então, vocês chegarem para a gente e trouxerem uma demanda que é a geração dos documentos, a gente vai, obviamente, ter toda a capacitação dos nossos profissionais no Report Builder. Vocês procuram a gente para ter dashboards, então a gente vai ter toda a capacitação para desenvolvimento dos dashboards em Power BI. Vocês querem juntar os dois? É possível você ter um relatório, um dashboard no Power BI, e nesse relatório você tem um link que te leva para um documento no Report Builder. Isso é possível. Eu não preparei aqui porque o tempo da apresentação e o tempo da preparação foi mais curto, mas é possível. A gente consegue integrar as duas ferramentas. Como a gente vai construir os dashboards no Power BI, construir os relatórios no Report Builder, e esses caras vão para o mesmo ambiente na nuvem, né? Eles serão disponibilizados nos workspaces do Power BI Service, o ambiente de consolidação dos dados, nem consolidação, mas de compartilhamento dos dados na web, a gente consegue ter integração entre eles. Consigo ter lá no Power BI um gráfico de pixels, um gráfico de barras, onde eu clique com o botão direito e isso me faça navegar diretamente para um relatório paginado. Isso é possível, a gente consegue fazer isso aí. Bom, Power BI vocês já conhecem, né? O pacote de ferramentas que oferece insights para toda a organização, muito dinâmico e intuitivo, permite obter informações coerentes e criar dashboards interativos. Eu vou mostrar o que eu fiz e como eu fiz para obter essas informações a partir do MyLinks. É uma conexão bem interessante, como a Laís disse, a estratégia de conexão para mim ficou excelente. Laís, eu não te falei isso diretamente, estou deixando para falar aqui em público. A estratégia de vocês de permitir que os usuários sejam cadastrados como convidados e vocês deem acesso, tanto pelo Report Builder quanto pelo Power BI, para fazer a obtenção dos dados do dataset é excelente. Muito prática mesmo. Não precisa de VPN, não precisa de configuração de senha, não precisa de nada daquilo, né? Então, ficou muito interessante. Parabéns aí pelo trabalho de vocês. De verdade. Parabéns aí pelo trabalho de vocês, ficou muito bom. Então, a gente tem o Power BI com esse intuito de criar elementos gráficos, relatórios, dashboards, painéis. Se for tratar de indicador, se for tratar de análise de dados, se for tratar de informações diferentes, a tomada de decisão, métricas, indicadores, dados descritivos, o Power BI é a ferramenta, né? O Power BI, ele hoje é líder de mercado, ele domina o mercado completamente. E eu vou mostrar para vocês como é que eu conectei o Power BI ao ambiente do MyLinks. O Report Builder, como a Laís chamou bastante atenção para ele, é uma estratégia diferente, né? No ambiente do Report Builder, a gente não quer ter a mesma coisa no Power BI. Até porque senão bastaria um só, né? Um deles a gente solucionaria todos os problemas. No Report Builder, a gente tem a estratégia de criação de relatórios paginados. É como a gente trata os elementos visuais com formato de relatório, com formato de documento. A gente trata esses caras como relatórios paginados. A própria Microsoft trata assim, né? E aí o Report Builder é justamente o ambiente de criação de relatórios independentes. Por que relatórios independentes? Isso é legal de explicar. 2,5, dá tempo de explicar. Eu dou aula e eu trabalho também com SQL Server. SQL Server é o servidor de banco de dados da Microsoft. Ele tem uma arquitetura, na verdade, ele tem um ecossistema considerável, né? A gente tem o mecanismo de banco de dados do SQL Server, a gente tem o SQL Server Análise Server, que é para criação de cubos OLAP, e a gente tem também mais dois, o SQL Server Integration Server, para a gente fazer processos de ETL por fora das outras ferramentas, e a gente tem o SQL Server Report Service. Então, dentro do SQL Server, já existia uma ferramenta de criação de relatórios paginados, assim como o Report Builder. O que a Microsoft fez? Ela tirou esse cara. Não é obrigatório você ter uma licença, uma instalação de um servidor, toda uma configuração do SQL Server para você ter a ferramenta do Report Builder. Então, quando trago aqui nessa descrição que é um ambiente de criação de relatórios independente, é porque a Microsoft tirou e falou, não, a gente não precisa mais deixar ele amarrado ao SQL Server, não. Até tem um funcionamento interessante entre eles, mas não é mais obrigatório. E com a estratégia da Labsoft com o MyLinks, a ideia de uso do Report Builder é fora do SQL Server, não é no mesmo ambiente, não. Com ele, você pode criar relatórios paginados e publicar em um servidor de serviço de relatório. O servidor de serviço de relatório pode ser o mesmo do Power BI. Inclusive, o que eu produzi, o que eu construí, está publicado nesse ambiente.
O último ali, para a nossa agenda, para o nosso papo, não é tão importante, é o Power BI Report Server. É essa ideia que eu dei de que a gente tem um servidor de relatórios dentro do SQL Server. E você pode colocar um servidor de relatório do Power BI dentro do SQL Server também. Mas, obviamente, isso limita muito, né? Vai funcionar só numa rede local, o controle de dados não vai ser o mesmo. E por o que a gente estava discutindo em relação ao dataset da Labsoft, não é interessante. Então, esse cara aqui, para o nosso ambiente aqui, não é tão legal. Bom, vamos começar pelo Power BI aqui. Acredito que todo mundo já conheça, né? A gente já tenha um conhecimento do Power BI. Power BI é líder de mercado, ferramenta de analytics e ferramenta de data viz. Possui duas ferramentas principais. A gente tem o Power BI Desktop e o Power BI Service. E utilizando o Power BI Desktop, a gente consegue realizar conexões com a fonte de dados do MyLinks. Saiu um S a mais ali, né? E aí realizar as tarefas de ETL e construir as visualizações. Na verdade, do jeito que eu acabei de elogiar a Laís, da maneira com que os dados foram disponibilizados, que é usando o dataset, a gente nem precisa fazer a estratégia de ETL, a gente nem precisa manipular os dados, fazer a transformação. Foi tão bem construído que uma conexão direta com o ambiente do repositório de informações do MyLinks permite a construção dos relatórios no Power BI sem maiores dificuldades. Eles não vão ter a dificuldade maior nessa conexão, não. E após a publicação, após a construção, a gente pode publicar lá no Power BI Service. E aí, de novo, usando as palavras da Laís, que ela explicou muito bem, o MyLinks fornece para vocês um workspace para isso dentro do próprio ambiente do MyLinks, ou vocês também podem ter esses dashboards no ambiente próprio. Na organização de vocês podem ter esse ambiente. Claro que tudo isso tem licenciamento, claro que tudo isso tem questões de licença. Na apresentação da lista havia lá uma obrigatoriedade de ser usuário Pro, então tudo isso é necessário. Bom, deixa eu explicar para vocês o que eu construí aqui, né? Bom, estou aqui com o Power BI Desktop instalado e eu já estou logado com a estratégia de acesso que a Labsoft me passou, que o MyLinks me passou. E aí, pessoal, estando logado dessa maneira, torna-se muito prático. Porque como essa minha conta ela está registrada lá na Labsoft, lá no MyLinks, eu posso vir aqui e conseguir ter acesso ao conjunto de dados fornecido pela Labsoft. Se eu clicar simplesmente nesse carinha aqui, ó, obter dados do modelo semântico do Power BI, ele já abre para mim, nesse momento, né, dois repositórios de dados. Tem aqui o MyLinks Web Views e o MyLinks Web Tables. Então, eu consigo carregar para o meu projeto qualquer um desses caras. Essa estratégia é a mesma estratégia utilizada no Report Builder. Então, se eu clicar aqui, ó, mandar conectar, nesse momento ele está estabelecendo conexão com o servidor de dados, o repositório de dados, o dataset. Hoje a Microsoft chama de modelo semântico, né? Mas ele está estabelecendo conexão com o dataset do MyLinks. E aí eu tenho todas as tabelas disponíveis aqui para montar a visualização que eu quiser, a análise que for necessária, fazer a construção que for necessária dentro desse ambiente. Então, como vocês viram como a praticidade que é isso aqui, e essa mesma praticidade de acesso ao conjunto de dados, ela também acontece no Report Builder. Fiz a conexão, é claro que eu já deixei pronto aqui uma construção de relatório com base nesses dados, e aí é o Power BI, né, que vocês já conhecem. Se não conhecem, sejam apresentados. Esse aqui é o Power BI, é interativo, a gente consegue fazer cruzamento de dados, deixei tudo pronto aqui. Tudo isso, pessoal, utilizando os dados que foram fornecidos pelo dataset. Os dados que foram fornecidos pelo dataset. Montei duas páginas, não entendo muito do negócio, né? Na verdade, não entendo quase nada, mas montei duas páginas aqui, uma de análise, outra de atividade, e aí a gente consegue navegar por esses conjuntos de dados e criar os nossos dashboards. Eu disse a vocês que a gente teria opções de vínculo, né, entre o Power BI e o Report Builder, eu não preparei. Mas a partir do momento em que eu criei um relatório no Power BI, eu publiquei esse relatório, ao relatório publicado aqui, ó. Eu publiquei esse relatório e tenho acesso a esse relatório na nuvem, eu consigo sim fazer uma navegação entre o Power BI e o Report Builder. Isso aqui
eu construí para a nossa apresentação, é um padrão de navegação que a gente utiliza na Active BI, então, normalmente, todos os nossos BIs têm essa cara que vocês estão vendo aqui, todos os nossos BIs têm essa estratégia de navegação, é assim que a gente trabalha na construção dos BIs aqui na Active. É claro que sempre de acordo com a necessidade do cliente, que vocês quiserem ver, que vocês quiserem exibir, a gente vai trazer aqui, mas eu publiquei esse conjunto de gráficos, esse dashboard, esse relatório, no nosso ambiente na nuvem, totalmente baseado com os dados do MyLins. Aquela estratégia de conexão que eu mostrei para vocês agora há pouco no Power BI Desktop, foi ela que eu usei aqui. A gente conseguiu ter aqui todo o acesso ao conjunto de dados para que a gente possa fazer essa navegação e essa publicação. E eu vou mostrar para vocês que isso também é possível quando a gente trata do Report Builder. Quando a gente trata do Report Builder, isso aqui também é possível. Eu falei para vocês que a gente ia fazer umas pausas para vocês fazerem perguntas entre um assunto e outro. Alguém quer perguntar alguma coisa do Power BI? Wallace, por enquanto, tá sem dúvidas aqui no chat, tá? Acho que a gente pode seguir. Vambora, vambora. Essa pausazinha, esses segundos, foi para isso mesmo. Que bom que tá funcionando. Bom, quando a gente leva lá para o Report Builder, acontece a mesma estratégia. A gente tem uma estratégia muito parecida aqui. A gente vai tirar no Report Builder a ferramenta com alternativa de on-premise, mas esse on-premise aqui, na situação do MyLins, não é o ideal para vocês, né? Deve que vocês acessem direto lá no ambiente do service, no ambiente de acesso do service. Ele permite criar uma definição de relatórios que especifica quais dados recuperar, onde obtê-los e como exibi-los. Isso aqui que é o interessante. Esse carinha aqui que é o interessante. E aí, ao executar o relatório, o processador de relatório obtém todas as informações especificadas, recupera os dados e aplica no layout definido. E aí, pessoal, aqui a gente tem uma praticidade junto a isso muito grande. Muito grande mesmo. Esse cara aqui é o Report Builder. Para quem não conhece, estão apresentados aí. Onde tem aqui o ambiente de construção do relatório entre o Power BI e o MyLins. Então, esse carinha aqui, ó, ele reúne informações, ele obtém informações da mesma maneira que a gente obteve informações no Power BI. Então, aqui em fonte de dados, eu consigo apontar para o mesmo repositório que eu usei lá no Power BI. A gente não vai ter uma complexidade, a gente não vai ter uma busca pelos dados muito mais complexa do que a gente usou antes. Ele acabou de trocar o meu login aqui, ó, não vou conseguir acessar. Deixa eu trocar o login aqui. Deixa ele voltar aqui de onde ele foi. Mas esse carinha aqui, ó, a gente montou com o mesmo dataset, o mesmo conjunto de dados que eu usei lá no Power BI. A estratégia de conexão, inclusive, é a mesma. Eu consigo acessar da mesma maneira. E aí, ao acessar esse ambiente da mesma maneira, eu tenho também o conjunto de informações das tabelas que foram disponibilizadas, sejam elas quais forem, para montar o meu relatório. Para montar o meu relatório paginado, ou para montar o meu documento. Aqui eu fiz um relatório logístico, né, com a apresentação de tudo que foi movimentado no ano de 2024. Mas vocês podem utilizar para fazer, como a Laís exibiu, como a Laís mostrou, um relatório relacionado a contrato, um relatório relacionado à amostra, pedidos. E tudo isso é possível graças a essa conexão. Eu também publiquei esse carinha aqui, ó, e da mesma maneira que a gente teve o acesso e a publicação do relatório do Power BI, a gente tem o conjunto de informações referente ao Report Builder. Tá ele aqui, ó. A obtenção de dados é do mesmo lugar e ele utiliza aquele modelo para geração de dados. Então, lá na ferramenta local, eu faço a definição do layout. E aí, com a publicação desse conteúdo para a nuvem, eu consigo ter acesso às informações que foram obtidas. A conexão é a mesma, a estratégia de conexão é a mesma. Wallace, mas como é que você faz para fazer
o acesso aos dados. Simples aqui, ó. É que esse aqui é o anterior, né? Aqui é simples, ó. A gente consegue ter, dentro dessas caixas de texto, e aí por isso é tão fácil editar, a possibilidade de trazer mais informações. Ah, eu quero que aqui na identificação apareça uma expressão e também apareça o Work ID. Pronto. Na próxima vez que eu executar esse relatório, vai aparecer o Work ID aqui. É claro que as informações que nós vamos utilizar vão depender de qual é a fonte de dados que a gente conectar. A fonte de dados da conexão é que vai determinar onde a gente vai conseguir o acesso. Se eu fizer o acesso à fonte de dados lá do dataset, eu preciso trabalhar com o conjunto de dados que foi fornecido pelo dataset. Se eu faço o acesso com os dados não referentes, travou mesmo outro, não referentes aos dados do dataset, eu tenho liberdade de trabalhar com os outros dados, com os dados do Parquet, com os dados de qualquer outra integração de dados. O que eu quero que fique claro para vocês é que a estratégia de conexão é a mesma. Eu consigo conectar da mesma maneira, usando o Power BI Desktop, que eu consegui mostrar ali para vocês. Eu também tinha o intuito de mostrar aqui como é feita a conexão no Report Builder, mas a gente travou ali a conexão com o dataset. Mas o uso dessa ferramenta é tão prático quanto o do Power BI. A gente tem a mesma estratégia aqui de construção. É claro, como eu disse lá no Power BI, o intuito é a gente trabalhar com gráficos e relatórios, indicadores, dashboards, e aqui no Report Builder o nosso intuito é trabalhar com relatórios paginados, construção de documentos e qualquer outra questão que envolva esse formato de apresentação dos dados. Não há grandes dificuldades entre trabalhar com a conexão do Power BI com o MyLins e trabalhar com a conexão do Power BI do Report Builder com o MyLins. As estratégias são parecidas, as estratégias são bem parecidas. Eu vou tentar estabelecer a conexão aqui, voltar para o meu relatório logístico. Enquanto isso, vamos abrir para perguntas, e aí, se a gente conseguir, eu volto com essa explicação. Legal, Wallace, vou passar aqui a primeira pergunta, tá? Da Débora. É possível acrescentar dashboards no PB depois da padronização dos dados? PB no Power BI? Cadê, Débora? Quiser abrir o microfone e perguntar dela, vamos bater um papo. Fica à vontade. É que eu acho que eu não liberei o microfone para... Carol, você não liberou o microfone para o pessoal, cara. Eu não liberei, gente. Eu acabei de perceber que na apresentação eu botei MyLins com N, e aí é MyLins com M, né? Mas o pessoal sabe que é com M, né? Débora, eu vou te respondendo, mas se você quiser continuar com a pergunta aí no chat, fica à vontade. É assim, depois que a gente monta ali o Power BI, a gente monta a visualização, e essa visualização não é estática, você não precisa ficar amarrada com ela permanentemente. Conectou lá no MyLins, montou uma apresentação, montou a visualização, chegou em um consenso de que aquele dashboard está bom. Foi para as reuniões, começamos a usar aquele dashboard, e um diretor, um mês depois, falou, poxa, a gente podia adicionar um card aqui com uma porcentagem. O que vocês acham? É possível editar esse relatório, esse dashboard, e fazer com que ele passe a funcionar com base nessa modificação. E vou além. Isso não acontece só para o Power BI, não. Para o Report Builder é a mesma coisa. Nenhum desses relatórios, nenhuma dessas informações, nenhum desses ambientes de visualização ele é estático. Vocês podem construir, é claro que vai ter um pequeno retrabalho, mas a gente pode construir. Montei lá um relatório para apresentar os dados das amostras do mês atual. Tá? Estão as informações lá, no Report Builder agora. Passou 6 meses, pô, a gente queria adicionar agora mais uma informação, ou trocar. Sai essa coluna, entra essa outra, no cabeçalho botar quem é o responsável, isso também é possível. Então, nenhuma das construções de dashboard ou de relatório paginado é estática. Vocês podem modificar a partir daí. A próxima pergunta é do Samuel. Wallace, no Power BI, nos dados, amostras, informações, quando eu utilizo a função tabela dentro do Power BI, ele me traz as informações em linhas e preciso em colunas. É possível realizar a conversão para colunas? A gente tem outro elemento visual que é a matriz. Então, ao invés de a gente trabalhar só com tabela, a gente trabalha com matriz. E aí a matriz permite que um dos eixos da sua tabela vire em colunas. A gente usa muito, por exemplo, em BI financeiro para fazer acompanhamento mensal.
Então, tem as contas aqui nas linhas e a gente coloca os meses aqui nas colunas para apresentar a matriz de dados. E, além disso, Samuel que perguntou? Isso. E, além disso, Samuel, o Power BI permite que a gente faça uso de estruturas de visualização que não são nativas do Power BI. Tem um botãozinho ali no Power BI, assim, para a gente visitar uma biblioteca de visualizações. A gente pode trazer ainda outros formatos de apresentação. Mas te respondendo diretamente, a gente consegue fazer com que a matriz vire, com que a tabela vire matriz, e aí os dados podem ser apresentados de maneira tabular, em que as linhas virem colunas. É possível. Legal. Agora, Ana Rosa, é possível fazer um tratamento dos dados antes de criar o documento? Ótima questão. Ana Rosa? Isso. Oi, Ana, tudo bom? Tanto no Report Builder quanto no Power BI, a estratégia de acesso aos dados que eu mostrei para vocês é com dados fixos. O pessoal do Absoft, o pessoal do Mylins, eles montaram para a gente um conjunto de dados num formato onde as informações estejam preparadas para serem utilizadas nos nossos visuais, tanto do Report Builder quanto do Power BI. Os dois estão preparados ali. Nos dois, em ambos, a gente tem recursos para fazer modificações. Por exemplo, uma informação veio do dataset com formato numérico, eu quero apresentar como moeda. Eu tenho nos dois. Eu vou ter que fazer algumas programações ali, tanto no Report Builder quanto no Power BI, eu tenho essa capacidade. Eu estava falando com a Laís antes e a gente estava alinhando isso aí. E eu conversei com ela, Laís, se você quiser complementar, inclusive, eu conversei com ela que seria interessante possibilitar que os clientes do Mylins tivessem uma liberdade para solicitar os dados de maneira diferente. Não uma liberdade para manipular os dados, porque aí a gente acabaria entregando para vocês uma manipulação que não é interessante. Mas que vocês pudessem solicitar, que vocês pedissem, ó, essa tabela aqui que vocês forneceram está bem legal, mas para mim seria mais interessante se a tabela, esse campo tivesse assado, tivesse assim, tivesse assado, e por aí vai. E aí é claro que a Laís vai fazer essa análise, vai ver se é possível, e individualmente a cada solicitação vai determinar para vocês o que é possível e não é. Então, te respondendo, dá para fazer no Power BI, dá para fazer no Report Builder, utilizando funções programáveis para apresentar o dado de uma outra maneira. Se quiser mexer na estrutura dos dados, vai ter que pedir para o pessoal da Mylins fazer essa alteração. Legal. Próxima pergunta do Rafael. Após a publicação, como faço para passar parâmetros de consulta e gerar o relatório baseado nesses parâmetros? Muito bom, Rafael, muito bom. A gente tem tanto a possibilidade de passar os parâmetros por URL, e no Report Builder a gente tem a possibilidade de fazer com que os relatórios só sejam exibidos após o preenchimento de parâmetros previamente definidos. Então, eu mostrei ali para vocês, né, que a gente tem o relatório paginado no Report Builder e a gente tem a capacidade, a possibilidade de, na parte superior, indicar espaços, caixas de preenchimento mesmo, que essas caixas de preenchimento elas sejam utilizadas para a geração dos relatórios. Então, por exemplo, você quer as amostras de um responsável específico em um mês específico. A gente criaria duas caixinhas ali no Report Builder, você preencheria com o mês que você quer, ou o ano e mês que você quer, quem é o responsável, e somente a partir daí estaria liberado para você gerar o relatório, para você gerar o relatório paginado. E aí os dados apareceriam naquele momento. Lá no Power BI a gente não usa tanto assim, porque a gente tem controle de RLS, né? Controle de Role Level Security, em que a gente consegue fazer com que, dependendo de quem esteja acessando, a pessoa já vê os dados que são correspondentes a ele. E a gente usa muito também segmentações no Power BI, né? Então, aquelas segmentações ali permitem que o usuário faça toda a parametrização para chegar no dashboard que ele precisa. Então, no Power BI, RLS mais segmentação de dados, no Report Builder a gente consegue adicionar parâmetros obrigatórios para a geração do relatório. Legal. Fala-se, a próxima pergunta é do Gustavo Américo. Com os conjuntos de dados fornecidos pela Labsoft, é possível relacionar diferentes tabelas? Ou elas já estão configuradas de uma forma que não é necessário ou possível? E quem foi essa? Gustavo Américo.
Gustavo, ótima pergunta, querido. Muito boa mesmo. Com a estratégia de disponibilização dos dados que a Labsoft preparou, ali no MyLins, que eu mostrei para vocês, não é possível alterar os relacionamentos. Não é possível. Não dá. Pelo que eu observei, as tabelas já são criadas com as relações previamente existentes ou as tabelas já são criadas com o conjunto de dados das relações possíveis. Pelo que eu observei, é isso que acontece. Então, a tabela, por exemplo, de logística, ela vai precisar buscar amostra, vai precisar buscar atividade, mas não sei o quê. Esses dados já foram agrupados nessa tabela. Do jeito que está construído, a definição das tabelas e dos relacionamentos é feito previamente pela equipe do MyLinks. E aí, como eu disse anteriormente, de fazer as modificações, acredito que caso seja necessário mais um dado, mais uma informação, alguma outra conjectura, alguma outra conjunção de informações mesmo, vai ser solicitado ao MyLinks, a equipe do MyLinks, eles vão fornecer para vocês. Não dá para a gente mexer com o acesso que eles nos concederam. Acessei o dataset, acessei o modelo semântico, eu não posso alterar, nem mexer nos dados, como eu respondi na pergunta anterior, nem mexer nos relacionamentos. Pelo que eu observei, os relacionamentos já estão prontos. E acredito que, se for necessário, a equipe do MyLinks vai trazer para vocês. Acho que é a penúltima pergunta do Fabrício. Deixa eu só dizer o seguinte. Tem 5 minutos aqui, pessoal. Sei que acaba às 3, mas eu não estou com pressa. Então, se vocês tiverem mais perguntas e quiserem, a gente passar ali 5, 10 minutinhos, fiquem à vontade. A gente não tem. Legal. Ela falou que é a penúltima ali. Não sei se é por causa do tempo, que vocês já estão sem dúvidas. Mas quem tiver mais dúvidas, já mandando aí que a gente pode ficar um pouquinho mais. Beleza. O Fabrício. O relatório de ensaio pode ser elaborado para cada cliente ou, uma vez definido o modelo de relatório, ele será válido para todos os clientes. Não sei se ficou claro a dúvida. Ficou, Fabrício, né? Isso. Fabrício, eu acho que é a mesma definição do parâmetro da pergunta anterior. Você pode ter um relatório pré-definido, e aí o layout do relatório é aquele. Esse não, você não vai conseguir mudar de cliente para cliente, esse não dá. Parei para pensar se dá, hein? Aqui você pode fazer um teste, né, para saber qual foi o parâmetro e colocar uma condicional ali na informação, Eu posso no report talvez builder. eu posso complementar essa pergunta, Claro, porque Laís, é eu estava te muito esperando comum. aqui, você me deixando falar sozinho. Vai lá. Na verdade, Fabrício, você conseguiria criar um modelo para cada cliente sem nenhum problema. Só que daí você teria que ter vários modelos diferentes. Ou Isso que eu ia senão vão explicar, ter né? que ter outras regras, né? Ali, se acontecer isso, aparece isso, se não, aquilo. Como se fosse uma regrinha de Excel, basicamente, ali. Então, tudo depende da forma que você quer criar. Então, eu tenho um modelo que é um padrão, como ela estava falando. E aí muda uma coluna, aparece para determinados clientes que, sei lá, são de um segmento, sei lá, metalúrgico, por exemplo. Aí eu preciso que apareça essa coluna a mais. Aí a gente pode usar um modelo só, mas colocar uma condicional. Ou você cria um para esse, outro para aquele, outro para o outro. A única coisa que vai acontecer é que lá na sua guia de amostras, na hora que você for gerar esse relatório, ele vai ter uma lista suspensa um pouco maior do que você está acostumado, dependendo da quantidade que você gerar. Mas hoje, pelo Report Builder e nem pelo outro modelo, não era um problema. A única coisa é que você teria que desenvolver todos, né? Agora, pelo Report Builder, você teria isso na sua mão com a integração. Então, é possível, vamos dizer assim, né? Eu ia dizer que você pode ter a estratégia do parâmetro. Então, por exemplo, cliente metalúrgico, você teria um modelo de relatório para esse tipo de cliente. E aí, no parâmetro, você ia trocando o cliente que você quer gerar o relatório. Quer gerar relatório para fulano, Beltrano, mas todos eles com o mesmo modelo de relatório. Outro modelo de relatório para outros tipos de clientes. É a mesma coisa. Foi o que ela explicou. Você teria mais modelos de relatório e dentro desses modelos você conseguiria indicar para cada modelo qual cliente você quer gerar o relatório. É possível, sim. Fabrício, só sinalizar. Ficou claro, beleza. Aí, acho que a última dúvida que a gente tem aqui do Rafael, tá? Temos regras de negócio para gerar um documento com uma nomenclatura específica. Peraí, que apareceu uma mensagem em cima da mensagem. Por exemplo, e aí ele mandou o nome de um documento aqui em PDF, tá? Seria possível exportar o documento com essa nomenclatura baseada em regra de negócio? Eu entendi. Eu abri aqui também, eu entendi.
Por exemplo, tem um documento com nome X, né? Ele botou ali um documento 2012 com um número específico, e no momento da extração, da exportação, esse arquivo sair exatamente com esse nome, dependendo da regra de negócio. Eu acho que também está mais ligado daí ao nosso banco de dados e a forma de download do que propriamente a integração com o Report Builder. Então, a gente teria que avaliar, Rafael, se é possível fazer o download com a forma que você precisa. Então, acho que não entraria muito nesse processo ali, né? O documento desenvolvido pelo Report Builder e tudo mais, mas o download entra mais para o nosso lado do banco de dados. Se você puder depois me mandar isso por e-mail, a gente aciona as outras equipes aqui da LabSoft para a gente avaliar o seu caso, tá bom? Eu sei que dá para exportar lá, Rafael, né? Rafa, eu sei que dá para exportar lá, cara. Dá para exportar pelo ambiente do service, mas não dá para a gente tornar o nome do arquivo dinâmico. Pela minha experiência, assim, eu não lembro de ter essa capacidade. É muito, a gente não tem controle sobre essa exportação em PDF pelo ambiente da Microsoft. Pelo ambiente do Mylins, é o que a Laís falou. Teria que acessar e mexer na nomenclatura do botãozinho de download lá. Isso aí mesmo. Eu reenviei aqui o e-mail da Laís, tá, Rafael, para você entrar em contato direto com ela. Uma dúvida aqui do Gustavo Américo, novamente. O relatório criado no Report Builder vai poder ser usado para a geração dentro do Mylin? Preciso gerar o relatório de uma amostra, então encontro ela dentro do Mylins e gero o relatório com base no modelo criado no Report Builder. Ou ele vai ser usado somente externamente? Vai, Laís. Não, você vai conseguir usar eles todos 100% dentro da ferramenta, dentro da plataforma. Então, independente do modelo de documento, uma etiqueta, um relatório, uma ficha de coleta, um COA, qualquer um dos modelos de documento, esses são os nossos padrões, né? Nomes padrões que vocês já estão acostumados. Mas se você quiser desenvolver um contrato para proposta comercial, também vai ser gerado dentro do Mylins. Tudo sempre gerado 100% dentro do Mylins. Gustavo, só sinalizar ali se ficou claro, tá? A resposta. E aqui acho que é a última da Ana Rosa. É possível fazer um documento para Excel com o Report Builder? Não. Não. A gente fazer com que o Report Builder gere um arquivo XLSX, não dá. Não dá. Não dá. Não vamos inventar. É possível consumir dados, até do Mylins, Laís, depois dá uma olhada para consumir dados do Mylins dentro do Excel. É possível, né? Mas aí eu não sei se é o intuito. Mas diretamente do Report Builder ali gerado do Excel não é possível, não. Temos mais José uma mandou dúvida mais aqui do José Ferdinando. Wallace, gera o relatório no Mylins e lanço manualmente no Excel. Para gerar relatório e gráficos, consigo migrar o relatório do Excel para o BI, baixando os dados direto do Mylins? Relatório Mylins e lanço manualmente no Excel para gerar relatórios e gráficos. Consigo migrar o relatório do Excel para o BI e baixando os dados direto do Mylins? Não entendi muito, José. Você quer pegar os dados? Eu acho que assim, ó, ele tem. Hoje a gente tem relatórios no Mylins que são gerados em Excel, os nossos relatórios gerenciais. E pelo que eu entendi, ele pega isso e aí ele lança manualmente em um outro Excel. E aí ele gostaria de fazer isso e jogar esse relatório de Excel para um BI. Com a integração, José, você não precisaria fazer todo esse processo manual. O que você faria, então, você contratando a licença de integração de banco de dados, o que a gente vai construir direto com vocês, né? Então, assim, o time do Wallace ali pela Active BI é construir qual é o BI que você quer, como você quer visualizar isso tudo dentro do Mylins. Então, você não precisaria fazer esse processo manual uma vez que você tivesse a integração de banco de dados, tá? Então, todo esse passo que você faz não seria necessário mais. Então, você não precisaria fazer tudo isso, baixar os dados direto do Mylins para colocar dentro de uma planilha. Então, quando você tem a integração, isso já é automático. Você acessa o banco de dados direto, constrói o seu modelo de indicador ali, dashboards, e aí ele já fica disponibilizado ali também dentro do próprio Mylins, tá? Agora eu entendi. E aí essa é a melhor estratégia mesmo. Estratégia de conexão direta. Até poderia conectar o BI no Excel, mas o formato de dados não seria nem um pouco convidativo.
Beleza. Agora a dúvida do Fernando aqui para a Laís. Laís, vou conseguir utilizar a geração automática de relatórios com um relatório criado pelo Report Builder? Sim, não seria nenhum problema, porque a geração automática ela é um passo depois, né? Então, o modelo vai estar publicado, vai ser mais um modelo, o tipo de geração desse documento só que vai mudar. Mas uma vez criado, uma vez publicado dentro do MyLinks, a geração automática vai continuar seguindo da forma que é hoje também para os nossos modelos estáticos. Aqui no chat não temos mais dúvidas, tá, pessoal? Se alguém quiser enviar. Deixa só eu, enquanto o pessoal vai pensando aí nas outras dúvidas, deixa eu compartilhar de novo, que eu não coloquei, mas se vocês quiserem entrar em contato com a gente aqui da Active, se vocês precisarem de qualquer coisa, esse aqui é o nosso site, esses aqui são os nossos canais de comunicação. A gente, como eu disse, treinamento, consultoria, tudo que vocês precisarem, podem entrar em contato com a gente. O site é o activebi.com.br, nosso telefone, e-mail. Tenha à vontade aí para ter todo esse canal de contato com a gente, tá? Tem toda essa possibilidade de atender vocês no que for necessário. Então, pessoal, olha, Wallace e Laís, a última dúvida aqui, acho que da Ana Rosa, tá? As etiquetas, vai ser possível gerar várias no mesmo arquivo, como é hoje no MyLinks? Sim, o que eu ia falar, né? A Ana, ela participou de alguns testes com a gente e provavelmente ela pegou ali no começo, né, e tal. Então, realmente ela estava ali gerando separadamente, mas é para funcionar exatamente como é os modelos estáticos hoje. A gente está trabalhando nessas validações para que ele continue sendo gerado da forma que é hoje, sim, Ana. Essas etiquetas é um conjunto de dados, né, Laís, que está dentro de um conjunto. O Report Builder a gente consegue falar para ele utilizar a geração de vários valores, por exemplo, como eu fiz na tabela ali, não de um valor único, mas sim de vários valores. Então, com o Report Builder também vai ser possível. Isso, perfeito. É que logo ali no começo que a gente começou a migrar esses nossos modelos, né, a gente acabou... construía, validava e gerava uma amostra, duas amostras. Aí, quando a gente começou a validar em mais, aí a gente percebeu, pô, não pensamos nessa dinâmica que está todo mundo acostumado. Então, e aí a Ana foi uma das pessoas que ajudou a gente nesse processo aí também. Então, provavelmente é por isso, mas para todo mundo ficar ciente que a geração vai ser realmente igual é hoje. Então, se gera mais de uma etiqueta, vai continuar dessa mesma forma, sem nenhum problema. Tá? E se vocês quiserem gerar mais de uma etiqueta num formato diferente, também vai ser possível, porque o Report Builder vocês vão conseguir modificar. Perfeito. Pessoal, acho que é isso. Dúvidas ainda temos aí uns minutos finais aqui, só enviar pelo chat, senão eu já vou agradecer a participação aqui do Wallace e da Laís e finalizar o evento de hoje, tá, pessoal? É isso, pessoal, acabou as dúvidas aqui, acho que a gente pode encerrar. Deixa eu Wallace, agradecer. muito obrigada. E eu Laís que agradecer também. antes. Eu que agradecer antes. Muito obrigado, Carol, Laís, Labsoft, MyLinks e todo mundo que veio aqui participar. Prazer imenso falar com vocês. Deixei os contatos ali. Vou colocar no chat depois, para a gente ter essa possibilidade, o e-mail, o site. Está disposto a ajudar vocês no que for necessário. Treinamento, modificação dos relatórios, modificação dos documentos, o que vocês precisarem, podem contar com a gente. E, de novo, Laís, parabéns aí pela estratégia de funcionamento das ferramentas, é muito legal, parabéns de verdade. Eu acredito que os clientes de vocês, os clientes do MyLinks, têm uma ferramenta muito poderosa nas mãos para fazer o que for necessário dentro desse conjunto de possibilidades. Bem legal mesmo, parabéns para vocês. Obrigada, pessoal. Agradecer também a atenção, ao Wallace, a Carol também. Se precisarem, meu e-mail já está aí, coloquei 2 vezes. Então, se alguém tiver qualquer outra dúvida, pode me procurar, a gente vai se alinhando e se acertando. Pessoal, obrigada. Boa tarde Até a todos. mais. Tchau, tchau. Boa tarde. Tchau, tchau. Obrigado, gente. Tchau, tchau.